Graças a Deus que o Espírito do Altíssimo Senhor Todo-Poderoso venha sobre todos aqueles que ouvem agora, neste momento, esta bênção. Esta bênção sacerdotal é para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão convictos de que essas promessas, essas bênçãos, são realmente para os que creem, isto é, aqueles que colocam-na dentro de si e imediatamente praticam. Você sabe que não adianta a pessoa acreditar em Deus, crer em Deus, se não tomar atitude. A atitude é que faz, que caracteriza a fé, a crença no Senhor Jesus, assim como foi o caso de Abraão. Abraão creu em Deus. Por conta dessa crença, ele obedeceu, e por conta da obediência à voz do Senhor, então ele foi justificado, foi considerado justo diante de Deus. Então, se você crê, amiga e amigo ouvinte, você é considerado merecedor das bênçãos de Deus. Então, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, antes de Jesus subir aos céus, ele convocou os seus discípulos, os apóstolos, e lhes deu uma ordem, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós podemos encontrar esse texto em São Marcos, capítulo 16, e versículos 15 e 16. Então, nós vimos aqui que a ordem do Senhor Jesus é muito clara, transparente. Isso quer dizer, a vontade dele para os seus discípulos é clara e transparente. Ora, quando Jesus fez isso, ele naturalmente queria que os seus discípulos obedecessem a sua voz. Esperava e espera que nós obedeçamos a sua voz. Agora, é bem verdade que muitos discípulos se fazem de mestres e começam, ao invés de pregar o evangelho e salvar os aflitos, estender a mão para os aflitos, estão por aí dando uma de mestre, dando uma de senhor e julgando e levantando bandeiras. Ah, eu levanto a bandeira aqui contra o aborto. O outro diz, não, eu levanto a bandeira contra os homossexuais. Eu levanto a bandeira contra isso, contra aquilo outro. Mas peraí lá, foi isso que Jesus mandou fazer? Por acaso Jesus mandou levantar alguma bandeira contra fulano, beltrano ou cicrano? Não, de forma nenhuma. Porque ele, Deus, vê o ser humano como alma. Ele não vê o ser humano como mulher, como homem, como velho, como moço, como jovem. Ele não vê o ser humano como ladrão, como bandido, como assaltante, como merecedor ou não merecedor. Ele não vê a pessoa como um mau elemento, de forma nenhuma. Ele vê as pessoas como almas. Sejam ladrões, bandidos, assaltantes, mocinhos, seja o que for, Deus vê o ser humano como alma. Infelizmente, os pastores que não têm discernimento espiritual não fazem outra coisa senão levantarem bandeiras contra A, B ou C, contra atitudes das pessoas. Ora, se a gente fosse levantar bandeira, Jesus não mandou a gente fazer isso. Imagine se eu ficasse aqui falando contra fulano, beltrano, se eu ficasse aqui falando contra o glutão,
contra o mentiroso, contra o adúltero, contra a prostituta, contra o homossexual, contra o bandido. Ele não mandou fazer isso. Ele mandou pregar o evangelho. Ele mandou trazer o remédio. Ele mandou dar o remédio para as pessoas serem curadas. Então, quando você pode ler lá na profeta Isaías, quando Deus fala, não foi por acaso este o jejum que instituí, o jejum que Deus estabeleceu era para curar os enfermos, libertar os oprimidos, dar pão aos famintos, ajudar os que estão caídos. Ele não mandou fazer jejum especialmente para si mesmo, mas ele mandou que o jejum se traduzisse em benefícios para os sofridos. Jesus disse, quando deu autoridade para os seus primeiros apóstolos, ele lhes deu autoridade para que curassem o corpo e a alma dos sofridos. Curai os enfermos, libertai os oprimidos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, dai vista aos cegos. Foi para isso que Jesus nos tem dado autoridade. Então o pastor, o homem de Deus, tem autoridade para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas, para estender a mão para as pessoas e não para ficar levantando bandeira contra A, B, C ou D. Nós não temos nada com isso. Se Deus aceita a pessoa como ela está, se Deus respeita, melhor dizendo, a opção sexual das pessoas, se Deus respeita a atitude errada das pessoas, se Deus respeita as mentiras e tolera os nossos pecados, quem somos nós para julgarmos uns aos outros e condenarmos e ficarmos cravando a pessoa na parede, julgando-a como se ela fosse uma pessoa não merecedora de salvação? Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quem é de Deus, pensa como Deus. Quem é de Deus, pensa como Deus. Quem tem o Espírito de Deus, pensa como o Espírito de Deus. Quem tem o batismo com o Espírito Santo, é óbvio que tem a mesma visão de Deus para com todas as pessoas. Todas as pessoas. Há salvação para todas as pessoas. Há chance para todas as pessoas. Não há caso perdido. Não existe caso perdido. Não existe aquele caso, você não tem mais jeito. Não, não existe. O que existe sim é oportunidade que Deus dá para todos. Nem todos aproveitam, infelizmente, a maioria desdém o que Deus tem oferecido. Mas aqueles que creem, aqueles que acreditam, como ele mesmo disse, quem crê e for batizado, quem crer e for batizado, quer dizer, quem obedecer, quem se sujeitar à palavra de Deus, quem se, digamos assim, se tornar obediente ou disciplinado de acordo com a palavra de Deus, e for batizado, tem que ser batizado. O batizado é um sepultamento da velha natureza. Batismo nas águas quer dizer sepultamento, morte, morte do corpo, da carne, do corpo do pecado, para que quando a pessoa se levanta das águas, comece a viver em novidade de vida. Assim também é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é mergulhada no Espírito de Deus, nas águas do Espírito Santo. Então ela passa a ser orientada, dirigida, instruída pelo Espírito Santo. É óbvio que se a pessoa não quiser obedecer à voz do Espírito Santo, ele não pode fazer nada, mas ele fala, ele inspira, ele orienta. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte,
por favor, você me ouve neste momento e, de repente, você até aplaude aqueles que criticam os homossexuais, que criticam os homofóbicos, etc, etc, etc. Nós não temos nada com isso, nós temos que pregar o Evangelho. Jesus disse, eu não vim aqui para julgar, eu vim para salvar. Então, este é o trabalho daqueles que são de Deus. Porque aqueles que são de Deus pensam como Deus. E Deus pensa nas almas. Deus quer salvar as almas. Deus quer resgatar as almas. Inclusive você que me ouve nesse instante e que é uma criatura que está caída, prostrada e dizendo, talvez ouvindo a voz, aquela voz maldita dizendo, olha, não tem mais jeito para você, ninguém te quer, ninguém te ama, você está sozinho. Se você tem ouvido essa voz, então você pode ter certeza que na Igreja Universal do Reino de Deus há chance para você. Nós temos as portas abertas diariamente para atender a todas as pessoas, especialmente aos sábados. Nós temos uma reunião toda especial às 8 da noite, só para as pessoas que foram pastores, que foram obreiras, que foram esposas de pastores, etc, etc, etc. Você foi, não é mais, está caído, está prostrado, mas existe uma chance para você. Existe uma atenção para com você, um cuidado para com você. Agora, você tem que sair do seu lugar para vir. Por exemplo, aqui na Celso Garcia 499, no Brás, todos os sábados nós temos ali o Bispo Antônio cuidando dos ex-pastores, ex-obreiros, isso e aquilo. Ele está na direção do trabalho de resgate em todo o Brasil, em todo o mundo. Sempre existe alguém para ajudá-lo, estender a mão para você, que não está aí para julgá-lo, para não está aí para discutir o que você fez ou deixou de fazer, por que você caiu e por que você não quis se levantar, por que você saiu. Nada disso, nós não estamos aqui para discutir a sua situação, discutir o seu problema. Nós estamos aqui para resolver o seu problema, para resgatar você, resgatar a sua alma para a salvação. Você vai ouvir agora, e eu pediria para você aumentar o volume do seu rádio, do seu receptor, inclusive da televisão, para você ouvir o testemunho extraordinário do Arquimedes. Esse rapaz que foi pastor, ele foi homem de Deus, mas saiu do altar e desceu no inferno e chegou a ser traficante, chefe de traficantes. Olha só a vida que ele levou quando caiu do altar. Vamos ouvir. Qual é o seu nome? Meu nome é Arquimedes Govertz. Ô, Arquimedes, quantos anos você ficou na igreja? Fiquei 10 anos na igreja, bispo. 10 anos. E durante esses 10 anos, você chegou a ser jovem, ou chegou a ser evangelista, obreiro? Eu fui da Força Jovem, fui líder do grupo de evangelismo. Ah, é? Sim, senhor. Obreiro. E fui pastor também. Ah, depois você chegou a ser pastor? Sim, senhor. Por 3 anos. Por 3 anos? 3 anos. E por que você saiu de pastor? Eu me prostituí, bispo. Eu pequei e fui afastado. Afastado, muito bem. E quando você foi afastado, você permaneceu ainda quanto tempo na igreja ainda? Bispo, eu tinha vergonha de ir para a igreja. Ah, é? Eu não consegui ir para a igreja. Eu ia uma vez na semana, às vezes 2 na semana, logo que eu me afastei, mas em igreja bem longe de onde eu morava. Porque na minha cabeça havia um pensamento de que as pessoas iam me olhar com maus olhos, por eu ter sido pastor, pelo pecado que eu tinha cometido. Então, isso foi me esfriando. Eu falava, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me ver, ninguém vai falar comigo. E aquilo na minha cabeça, eu ia alimentando aquele pensamento. Ninguém falava nada. Chegava na igreja, ninguém olhava para mim, mas na minha cabeça estava todo mundo olhando. Todas as pessoas voltavam para mim, então eu ia bem longe da minha casa quando eu ia. Quer dizer, o diabo ele alimentou na sua mente que as pessoas não estavam te aceitando mais, estavam com maus olhos, para você ir se esfriando. Exatamente, foi bem isso que aconteceu comigo. E esses seus pensamentos levaram você para qual finalidade? Me levaram a fazer o que eu fazia antes de vir para a igreja, bispo, que era me drogar, me prostituir. Que droga você usava?
cocaína, maconha, lança-perfume, êxtase. Bebia muito. Todos os dias eu me drogava. Todos os dias eu cheirava cocaína. Todos os dias eu ia para minha casa com 1 ou 2 mulheres. Não ia para casa sozinho. E você falou que usava muitas drogas, né? E você começou a ter acesso aos locais de drogas? Como você fazia? Acesso rápido, bispo, porque... É rápido? Rápido. Acesso rápido. A minha vida, ela piorou 7 vezes mais, como está escrito na Bíblia. Que eu fiquei 7 vezes pior. Eu voltei a gerenciar a boca de fumo. Então, eu não precisava comprar. Quer dizer, você virou um traficante? Eu virei traficante. E gerenciava a boca de fumo? Gerenciava a boca de fumo e crescia as vendas de lá. Eu arrebentava lá. Rapaz. E com isso era muito fácil ter cocaína, ter maconha, ter mulher, ter arma. Também tinha perseguição, polícia no pé, fugir. Pessoas que no nosso meio iam presas, você tinha que ficar escondido. Policiais procurando por ter denúncias. E isso só foi me afundando. Só me afundando. 10 anos eu fiquei afastado. E nesses 10 anos você ficou levando essa vida? Essa vida, bispo. Eu não dormia. Minha mãe chorava todos os dias, desesperada, meu irmão. Eu deixei minha família de cabelo em pé. Quer dizer, você era a alegria da família, se tornou o desgosto da família. Me tornei o desgosto da família. A pior pessoa da casa. As pessoas não tinham prazer em estar comigo. Ninguém da minha casa falava comigo. E eu não tinha forças para voltar para a igreja. Na minha cabeça eu falava, eu tenho que voltar para Jesus. Mas eu não conseguia. Daqui a pouco vinha de novo aquele pensamento. Você vai lá, olha o que você fez. Você errou. Você é um fracassado. Ninguém te aceita lá. E na rua todo mundo me aceitava, todo mundo gostava de mim. Então eu achava que aquele meio ali dos traficantes, dos ladrões, ali era o meu lugar. Era seu mundo agora. Era o meu mundo agora. Era isso que eu pensava. Olha que interessante, né? Você tinha um pensamento de voltar, né? Eu vejo ali como Deus chamando você, né? Volta, filho. É verdade. Volta, filho pródigo. Mas vinha o diabo e falava, não, seu lugar não era não. Seu lugar aqui na malandragem, no tráfico, nas Exatamente. drogas. Era bem isso que eu pensava, bispo. Era, sim, senhor. E nessa vida que você passou a ter, qual foi o pior momento? Bispo, o pior momento foi que eu brigava muito. Eu gostava muito de brigar. Você era um homem violento. Violento. Eu tinha que bater em alguém. Todos os dias eu tinha que bater em alguém. Que isso, rapaz? Como diz lá fora, quebrar a cara de alguém. Pra mim era uma alegria. Eu me sentia feliz se eu brigasse com alguém, se eu batesse em alguém. Tirar sangue de alguém. Tirar sangue de alguém, desmaiar alguém, espancar. E num certo momento desses, sempre alguém vinha me evangelizar. Eu ouvia, mas não colocava no coração. E um dia eu arrumei uma briga com um rapaz e pensei comigo, né? Falei, agora acho que ou eu mato ele ou ele me mata. Fiquei procurando por ele, não encontrei. Esse foi o pior momento da minha vida. E fui pra minha casa, só vi um jeito. Falei, vou fazer uma oração. Porque eu não quero matar esse rapaz, que eu vou preso. Pensei comigo. Orei, entreguei minha vida pra Jesus. Naquela oração fiz uma entrega. Tive força pra fazer essa entrega. Era algo que eu não pensava em fazer nunca mais. E no outro dia eu encontrei com ele, bispo, com uma faca muito grande na mão. E ele veio pra cima de mim. Eu falei, pode vir. Eu já tinha entregue minha vida para Jesus e na hora que eu fiz aquela oração, que eu dobrei os meus joelhos, eu senti uma resposta. Eu vi que tinha alguém me protegendo. Eu estava protegido por Deus. E quando ele veio, bispo, ele enfiou a faca 3 vezes no meu peito. A faca não entrou nenhuma, ele soltou a faca no chão. E bem na hora passou uma moça da igreja que todos os dias, por ela trabalhar do lado de onde eu trabalho, ela falava de Jesus para mim, olha, você tem que voltar. Ela até falava, pastor, volta. Toda hora ela falava isso. Rapaz. Sim, senhor, bispo, é muito forte. É um soldado do resgate mesmo. Soldado do resgate mesmo. E ela tá no resgate, ela é soldado do resgate. É muito forte. E a faca não entrou, ele ficou assustado, soltou a faca no chão, ela parou o carro. Falei, pega essa faca aqui, leva pra igreja, leva esse rapaz também. E você? Eu falei, eu vou. Daqui a pouco eu tô lá. O que aconteceu? Eu falei, tentou me matar, não conseguiu, porque eu já entreguei minha vida pra Jesus. A coisa agora mudou. Eu falei pra ela. Aí você largou tudo. Larguei tudo, bispo. Larguei tudo. E larguei de uma hora pra outra. Não é com o tempo que eu vou largar hoje, amanhã ou depois. Foi aos pouquinho não, né? Não, bispo. É de uma hora pra outra. Ou é ou não é. Parou de gerenciar a boca de Parei fumo. de gerenciar a boca de fumo, parei de usar droga, parei de beber, parei de me prostituir.
Estou firme e forte com Jesus. E qual a importância que tem para você a corrente do resgate? Bispo, a corrente do resgate é algo diferenciado, foi algo preparado pelo próprio Deus. Porque tem o senhor atendendo as pessoas junto com a esposa do senhor, a partir das 18 horas, a reunião começa às 8. E tem gente que tem esse pensamento de que não dá certo, na igreja todo mundo vai ter maus olhos, vão ficar falando mal de mim. Não é. Na corrente do resgate não tem nada disso. Na Igreja Universal não tem isso. Ninguém aponta o dedo para ninguém, ninguém olha o seu erro. Porque todo mundo está sujeito a erros e a falha. E a corrente do resgate, a gente vê que as pessoas, cada sábado que ela vem, ela se aviva mais, ela se alimenta mais da palavra de Deus, do poder de Deus, e a vida dela vai mudando. A gente vê que é o testemunho daquela senhora que a família dela toda veio através dela. A dona Kátia, A dona Kátia, toda a família dela veio. Então é muito forte essa corrente do resgate. 5 filhas. 5 filhas Voltaram. voltaram, os 2 genros. E é muito forte. Não tem explicação para essa corrente do resgate, a não ser a pessoa vindo, participando, o ex-obreiro, o ex-pastor, o ex-força jovem, o ex-evangelista, ele tem que vir. Ele tem que vir, porque o resgate chegou para ele. O resgate chegou. Ok, então Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Você que está ouvindo essa programação e diz, para mim não tem jeito. Não, exatamente o que o rapaz falou. O Arquimedes disse, o resgate foi feito, foi criado para você. Pessoas como você. Mas a misericórdia de Deus só acontece para com aqueles que se voltam para Ele. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi assim. Ele teve que voltar para a casa do pai, para que o pai viesse correndo na sua direção. Quando ele decidiu sair de casa, o pai ficou triste, o pai deve ter chorado, se angustiado, mas não podia fazer nada, porque era a vontade daquele filho. Mas quando o filho esboçou a vontade de se recuperar, então o pai veio correndo abraçá-lo. Então, você saiba de uma coisa, todos os sábados, nós temos às 8 da noite a corrente do resgate. Quando o bispo Antônio e seus demais companheiros, em todo o Brasil, estão trabalhando exclusivamente para atender as pessoas que estão afastadas. Então, você que está afastado, que sente vontade de voltar, isso já é um sinal do Espírito Santo. Isso já é um toque de Deus para você voltar. Se você não sente nada, você sente desprezo, vazio, você não sente nada, é porque Deus não tocou em você. Mas se você voltar mesmo assim, Ele vai te atender. Mas aquelas pessoas que sentem saudade, que sentem alguma coisa assim, puxa, se eu pudesse voltar, se dentro de você há um resquício, apenas uma coisinha, uma nuvenzinha, pequenininha, com vontade de voltar, é o Espírito Santo que está dando sinal. Olha, volte, que eu estou pronto para te ajudar. Então, neste sábado, como todos os sábados, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás, como em todas as sedes da Igreja Universal do Reino de Deus, as sedes, nos templos, nas catedrais, nós temos aos sábados, 8 horas, a corrente do resgate. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário, nesta emissora. Graças a Deus.